Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui referente à NR12. A NR12 ela trata sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o anexo de número 12, a respeito de principalmente cestas aéreas. Esse aqui é o canal SST Preto no Branco, é um canal voltado aí para a segurança no trabalho, diretamente falando que a norma está descrevendo para a gente estar seguindo, né, nessa área de segurança do trabalho. Meu nome é Cícero, sou engenheiro mecânico e também tenho especialização em engenharia de segurança do trabalho. E estamos trabalhando aí nessa parte do anexo de número 12, referente a cestas aéreas, guindastes, a parte de ensaios não destrutivos, emissão acústicas, ensaios periódicos e ensaios também eventuais. Vou estar passando para vocês aqui um pouco sobre esse assunto. Então, o anexo número 12, ele fala sobre equipamentos de guindar para elevação de pessoas e realização de trabalho em altura. Então, quando a gente já fala questão de trabalho em altura, já vem na nossa memória a NR de número 35. A partir de 2 metros é considerado trabalho em altura. Então, além de seguir o anexo 12 da NR12, temos que seguir também a NR35, né, referente à questão de treinamento, capacitação, a questão dos equipamentos de proteção individuais, a questão também dos exames médicos, né, tem que estar em dias. A pessoa que vai realizar esse tipo de trabalho, ele tem que ser uma pessoa capacitada, habilitada e legalmente falando, formalmente também pelo empregador, como uma pessoa apta para desenvolver esse trabalho. Não só a parte de treinamento, não só a parte de segurança, mas também a parte da saúde ocupacional desse colaborador. Então tem que estar atento a isso também. Então esse anexo 12 é bem complexo. Ele fala não só de questão de cestas aéreas, mas fala também do guindaste, né, com cesta acoplado. Enfim, é uma série de situações aí que a gente pode estar destrinchando ao decorrer dessa aula, mas eu quero focar hoje, nessa aula em específico, né, referente só mesmo à questão de cestas aéreas. E a gente vai falar um pouco a respeito desse assunto aqui. Espero que possa agregar o conhecimento aí de vocês. Então, o que é cestas aéreas? Conforme o anexo 12 da NR12, fala para a gente: equipamento veicular destinado à elevação de pessoas. Então, é equipamento destinado à elevação de pessoas. Isso é interessante porque às vezes a pessoa fala, não, mas é um equipamento destinado à elevação de equipamentos. Pode levar equipamentos também? Ferramentas, algumas coisas que vai ser utilizado no decorrer do trabalho? Sim, pode. Desde que você não exceda a capacidade de projeto desse equipamento, né? E aí sim você consegue estar fazendo esse tipo de elevação de equipamentos também. Tem elevação de pessoas para execução de trabalho em altura, dotado de braço móvel, articulado, telescópico ou misto. Então, esse aqui é o braço dele, ó. Esse braço aqui ele pode ser, no caso aqui está sendo um braço articulado, né? Tem essa articulação aqui, tanto na parte inferior como também aqui na parte superior, ou pode ser um braço que ele é articulado, mas ele é um braço telescópico. As lanças elas vão adentrando uma na outra aqui, decorrer da atividade conforme a altura que ele quer alcançar, ele vai acionando o comando lá e esse comando ele consegue estender essas lanças aqui para atingir o objetivo que ele está querendo ali alcançar para ser executada a tarefa. Com caçamba ou plataforma, pode ser caçamba ou pode ser plataforma acoplada a esse braço aqui, com ou sem isolamento elétrico. Aí no caso, se a pessoa for trabalhar na parte, numa rede energizada, e aí tem que ser a questão do isolamento elétrico. Mais na frente a gente vai falar a respeito disso, como deve ser esse braço isolado, a questão também da caçamba. Podendo, desde que projetado para este fim, também elevar materiais por meio de guincho e de lança complementar. Esse caso aqui, a gente já coloquei até aqui para vocês aqui tá analisando e verificando também, tem um guincho aqui na ponta. Esse guincho aqui é para elevação de material. Eu preciso levar uma ferramenta,
Vou precisar levar aqui as mantas protetoras lá que eu vou estar utilizando para fazer a parte de proteção dos cabos energizados. Você consegue fazer essa elevação por esses guinchos aqui, desde que você não extrapole a carga máxima permitida, tanto da elevação, que vai suportar o guincho, e também da cesta e da operação geral, de uma forma geral do equipamento, né? Então, respeitando as especificações do fabricante. Sempre estar atento às especificações do fabricante. Isso geralmente vai estar no manual, nas capacitações que as pessoas vão estar tendo para fazer esse tipo de trabalho também, e vai ser repassado isso para elas. Cestas aéreas articulada, telescópica, com caçamba, plataforma isolada e com guincho. Aqui tem algumas imagens para que vocês possam ter entendimento e podem visualizar, né, de que se trata cestas aéreas, quais os modelos que a gente tem. Então a gente tem um aqui, ó, uma cesta aérea com caçamba, articulada, sem nenhum tipo de isolamento. Então ela é toda metálica, o braço dela aqui é todo metálico, tanto o braço inferior como o braço superior. O único isolamento que vai ter aqui vai ser a caçamba. Então esse aqui é um tipo de cesta aérea articulada sem isolamento. Aqui eu tenho outro tipo também de cesta aérea, só que essa aqui a gente já tem uma cesta aérea dupla, já tem duas caçambas e os braços delas também não são isolados. Aqui eu já tenho outro modelo nessa imagem de número 3. Aqui é uma cesta aérea dupla. Então tem duas caçambas e o braço dela, conforme a imagem aqui, é isolado. Então já dá para trabalhar aí em redes energizadas acima de 1000 volts. Então isso aqui já contempla o que está falando também, questão da NR12 e a NBR 16092. Então tem duas caçambas e o braço dela superior tem uma seção ali que é isolante. Aqui eu tenho outra, né, que já não é uma cesta, que já é uma plataforma, já colocou uma plataforma aqui, ó, que está acoplada ao equipamento. Esse equipamento aqui, o braço dele é articulado, mas tem também a parte aqui telescópica, né? Então, além de ter a parte articulada, é a quarta imagem aqui, tem a parte telescópica também, que ajuda, proporciona, né, a chegar em lugares mais altos. E por fim, a gente tem outra aqui, é uma cesta aérea, e aí ele tem um guincho na ponta. Vocês podem observar, tem um guinchinho aqui na ponta, que fica bem ali onde está fixada a caçamba. Então esse guincho aqui é para elevação de materiais, de peças, que vai ser utilizado durante a operação, durante o trabalho a ser desenvolvido. Então tá os modelos aqui de cestas aéreas, né, com suas especificações, de acordo com o trabalho que vai ser desenvolvido, você vai estar usando a que vai oferecer mais segurança e que é adequada para aquela atividade. Então tem o diagrama aqui, nomenclatura, né, de uma cesta aérea. Qual que é as nomenclaturas? Então tem as numerações. De acordo com a numeração a gente consegue identificar, né, todos os itens, todas as regiões de uma cesta aérea. Então a gente consegue ver aqui comando superior, caçamba, pino da caçamba, extremidade do braço superior, cilindros do braço superior, mecanismo de operação do braço superior, articulação, pino da articulação, braço inferior. De acordo com a legenda aqui, com a numeração, a gente consegue verificar cada região do equipamento. Então, a figura número 11, seção isolante do braço inferior. Então, tem uma parte aqui que é um insert, que é essa parte aqui, ó, de número 11, é uma seção isolante. Se caso venha ficar energizado, ter contato com parte elétrica, esse braço aqui é metálico, esse aqui, ó, ele é metálico, esse aqui é isolado. Mas vamos dizer que esse braço aqui teve contato com a rede energizada. Se ele tiver contato com a rede energizada, automaticamente ele não vai, essa eletricidade ela não vai ser conduzida até a carroceria aqui do equipamento, porque tem uma seção isolante aqui para prevenir esse tipo de situação. Cilindros do braço inferior, pino do braço inferior, torre giratória, o pedestal, essa parte de baixo aqui, comando inferior, sapatos estabilizadores, são essas sapatas aqui bem na parte inferior, para fazer a parte da estabilização do equipamento.
Comando das sapatas, braço dispositivo para movimentação de carga, está aqui em cima, ó, esse braço aqui para fazer a movimentação de carga, e suporte dispositivo para movimentação de carga. Então tem o braço e tem o suporte ali para estar bem fixado. Então está aqui um diagrama de uma cesta articulada com seções isoladas. Tem aqui ó, uma nomenclatura também que vai falar para a gente agora de uma cesta telescópica. Então aqui você vê que o braço dela tem a parte da articulação aqui, mas ela, de acordo com a atividade que vai desenvolver, tem um braço telescópico que ele vai sendo acionado para chegar na altura ali necessária para realizar a atividade. E da mesma forma que a gente tem a nomenclatura de cada região, do que se trata, e vai falando aqui para a gente: comando superior, caçamba, pino da caçamba, extremidade do braço extensivo, braço extensivo, braço anterior, cilindro de extensões, pino da articulação do braço inferior, cilindro do braço inferior, torre giratória, pedestal, comando inferior, comandos da sapata estabilizadora, braço dispositivo para movimentação de carga, também coloquei já esse braço aqui, para movimentação de carga, e suporte e dispositivo para movimentação de carga. Então tem um braço, tem um suporte ali que vai estar dando todo o apoio a esse braço aí para poder estar levando essas cargas aí. Então tem os dois modelos aí com suas nomenclaturas de cada região. E aí a NR12 em específico, anexo de número 12, ele vai trazer para a gente aqui os modelos de sistemas que deve ter, que deve compor as cestas aéreas. Então, vai começando aqui. As cestas aéreas devem dispor de ancoragem para cinto de segurança, tipo paraquedista, conforme projeto e sinalização do fabricante. Então, eu vou ter aqui a cesta aérea, né, o equipamento. Ele vai estar fixado aqui no chassi, né, na estrutura do caminhão. E no braço superior, que bem onde está a caçamba, a gente tem que ter o quê? Um ponto de ancoragem para colocar o cinto de segurança. Então tem a cesta aqui com ponto de ancoragem para colocar o cinto de segurança. Então a gente consegue verificar aqui esses pontos aqui de ancoragem. Tem um ponto de ancoragem aqui na parte superior e tem um ponto de ancoragem também aqui bem na ponta aqui da região isolante, que é a continuação do braço. Não é só ter os pontos de ancoragem, mas precisa ter também a sinalização, né? Para uma forma de indicar para o trabalhador, ó, tá na caçamba, já está realizando trabalho em altura, já deu mais de 2 metros de trabalho em altura, já está mais de 2 metros, então tem que seguir o que a NR35 fala, tem que estar de cinto e tem que estar com o cinto aqui preso nesses pontos aqui de ancoragem. Então, é um dos requisitos aí, toda cesta aérea deve dispor, né, de lugares para estar fazendo o quê? Ancoragem do cinto. Fala que a cesta aérea deve dispor todos os comandos claramente identificados quanto à sua função, protegido contra o uso inadvertido e acidental. Então, a gente consegue verificar aqui o comando, primeira imagem, do lado esquerdo aqui, que você consegue verificar aí, é o comando do estabilizador. Então, tem um comando estabilizador, ele está protegido, ele fica para a parte interna aqui, de forma que não consegue operar de forma acidental. Tem as sinalizações, né, desses comandos aqui, e isso identifica bem, o operador não vai ter dúvida ali na hora de estar acionando. Comando aqui da torre, da mesma forma, tem uma proteção aqui para que não seja acionado acidentalmente, e também está identificado com pictograma e escrito a respeito de qual movimento o equipamento vai estar realizando. Comando da parte superior, tem uma proteção aqui, tem essa proteção aqui meia lua, tem essa outra proteção aqui na lateral, de modo também que vai evitar o acionamento acidental. Então, o que a 12 pede, o que o anexo 12 da NR12 pede, é para que esse tipo de equipamento esteja adequado dessa forma aqui, de modo que não vai ocorrer nenhum acionamento acidental.
Aí fala para a gente também, os controles para movimentação de caçamba, parte superior e na parte inferior, que deve voltar para sua posição neutra quando liberado pelo operador, exceto controles das ferramentas hidráulicas. Então, todos esses comandos aqui, você acionou ele, você tirou a mão, ele deve voltar para a parte neutra, né? Ele não pode ficar travado naquela posição. Já também é uma medida para que o equipamento ele tenha um controle maior. O operador acionou, tirou a mão, ele volta para a parte neutra ali, ele vai ficar estático, não vai ter nenhum tipo de movimento, exceto os controles de ferramentas hidráulicas. Você tem que acionar e vai precisar sempre ter no fluxo ali de óleo hidráulico para que essa ferramenta seja acionada, conforme esse caso aqui. Controles inferiores e superiores para a operação do guincho e válvula de pressão para limitar a carga nas cestas aéreas de equipamento com guincho jibe para levantar de materiais, caso possua esse acessório. Aí se tiver esse acessório aí para questão de pressão, limitar, se tiver mais esse acessório aí deve ter esse controle a mais, tanto na parte superior como na parte inferior também. Mas o interessante aqui é que esses controles devem respeitar o que a NR12 fala no anexo 12, que é a questão de voltar na sua posição neutra para estar evitando possíveis acidentes. Fala para a gente também, o dispositivo de travamento de segurança de modo a impedir a atuação inadvertida dos controles superiores. Todos os controles superiores lá da caçamba, que é a parte onde o operador ele faz esse trabalho também, tem a pessoa que pode ficar ali na parte inferior, mas quando tiver gente lá na caçamba, os comandos devem ser acionados lá pelos comandos da caçamba, só em caso de emergência que usa os comandos da parte inferior. Mas se está tudo ok, está tudo certo, numa operação normal, os comandos devem ser utilizados, os comandos da parte superior. E o que fala? Esse dispositivo, eles devem voltar para a posição neutra e ele tem também um travamento, né? Através de mola, então tem esse travamento aqui, ó. Todos os comandos têm esse travamento, você tem que puxar ele para liberar ele e aí você vai colocar na posição, se é para subir, se é para descer, se é para girar o equipamento ou se é para usar outro tipo aí de movimento. Mas geralmente é isso, é subir o braço superior, descer o braço superior ou o braço inferior também, ou fazer a questão do giro. Mas tem esse travamento aqui para que não venha a haver acionamento acidental, porque lá eles vão estar fazendo movimento, vão estar fazendo um tipo de manobra, e às vezes pode esbarrar nesses comandos aqui, só que eles vão estar na posição aqui neutra e eles vão estar travados. Para se travar, tem que precisar de um acionamento mecânico, você tem que acionar aquilo ali para você fazer o travamento. Tem o travamento de alavanca também do modo jibe aqui, joystick, né? Mas o mais comum de se ver são essas imagens da figura 1 e da figura 2, que são os travamentos aí de alavanca. Fala pra gente que os controles superiores na caçamba ou ao seu lado tem que estar prontamente acessível ao operador. Então todos os comandos têm que estar prontamente acessível. Geralmente quando cesta aérea dupla, esses comandos aqui têm que estar prontamente acessível, tanto para quem está destinado a operar, que fica mais próximo ali da cesta, mas também o colega de trabalho também tem que ter o acesso aqui para estar fazendo o acionamento do equipamento. A mesma coisa acontece com os comandos aqui da torre. Tem que estar prontamente acessível e, é claro, em perfeito estado de funcionamento. Os controles inferiores prontamente acessíveis, dotados de um meio de prevalecer sobre os controles superiores de movimentação de caçamba. Então a gente verifica que os comandos aqui estão prontamente acessíveis e tem uma válvula aqui seletora, que muitos falam que é parar de emergência, e essa válvula seletora aqui a gente consegue selecionar se vai ser a cesta ou se vai ser a torre. Então, quando você pressiona ela, você está liberando para estar usando a torre, né? Que é essa parte aqui dos comandos inferiores, e quando você vai estar puxando essa alavanca aqui, essa válvula, ela libera o comando da parte superior. Fala que o dispositivo de parar de emergência nos comandos superior e inferior devendo manter-se funcionais em ambos os casos. Então, essa seletorinha tanto serve para você transferir a operação também como para parar o equipamento. Nesse caso aqui, dessa aqui, ela
só vai fazer a liberação, né, das válvulas, tanto da parte superior como da parte inferior. Mas tem mais um, que é outro estágio, que é uma alavanca como essa aqui, que você libera no meio, você está usando a torre, para cima você usa a parte dos comandos superiores. E aí, quando você aciona todo ele para a posição inferior aqui, você desabilita tanto o comando inferior como o comando superior, e aí o óleo vai retorno para o tanque, não fica pressurizando aqui os comandos ou as válvulas para estar acionando o equipamento. Então, a 12 traz também essa recomendação referente a esse tipo de acionamento aí e controle do equipamento. Fala também as válvulas de retenção nos cilindros hidráulicos das sapatas estabilizadoras e válvula de retenção dos contrabalance holder nos cilindros hidráulicos do braço móvel, a fim de evitar movimento desejável em caso de perda de pressão no sistema hidráulico. Então aqui a gente consegue verificar as válvulas da sapata estabilizadora, que é uma válvula de retenção, caso venha a haver uma ruptura de mangueira, alguma coisa desse tipo aí, né, falta de óleo no sistema, ela vai reter a sapata estabilizadora na posição na qual ela está. Se rompeu durante o percurso e ela já estava retida, ela vai permanecer retida. E aí, se você já tiver abrido essa válvula aqui, já tiver estendido, abrido a sapata, já tiver estendido ela e ela está estabilizando o equipamento e acontecer alguma falha aqui, ela vai permanecer estendida. A mesma coisa nas válvulas holding aqui, ó. Essas válvulas aqui é uma válvula de contrabalanço, ela permanece quando você faz o acionamento do equipamento, está naquela posição, o equipamento permanece estático e ela também funciona como uma válvula de segurança. Caso a mangueira dessa venha a romper, ela vai permanecer, manter o equipamento na posição na qual ele está. Aí para fazer o resgate da pessoa, ou você vai ter que soltar esse pino aqui, que é o pino de regulagem dela, de segurança, né? Então tem uma porca, tem essa parte aqui que é chavear, ela vai ter que soltar ele para fazer a descida desse operador. Se vier romper uma mangueira, se não for romper uma mangueira, tem a parte que é uma válvula de segurança, uma bomba de segurança manual, que a gente consegue fazer também esse movimento. Então todo equipamento tem que ter a válvula de retenção na sapata estabilizadora e a válvula de contrabalanço, tanto no cilindro inferior como no cilindro superior. Isso é para manter seguro, né, durante a operação do trabalhador. Então, sistemas estabilizadores com indicador de inclinação instalado em local que permita a visualização durante a operação dos todos os estabilizadores, para mostrar se o equipamento está posicionado dentro dos limites de inclinação laterais permitido pelo fabricante. Então, toda vez que você vai fazer a estabilização do equipamento, ele vai ter um indicador aqui, como fosse aqueles níveis, né? É um nível também, né? Que ele vai falar para você qual nível que está. Geralmente ele permite 5 graus para a direita, 5 graus para a esquerda, mas o idealzinho mesmo é aqui no ponto zero, né? Você nivelar de ambos os lados, que você consegue estar fazendo esse nivelamento aí. Então tem um exemplo aí, né, de indicadores, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Está atendendo o que o anexo 12 da NR12 está sugerindo para a gente. Então os controles estabilizadores protegidos contra o uso inadvertido, que retorne à posição neutra quando solto pelo operador, localizado na base da unidade móvel, de modo que o operador possa ver os estabilizadores se movimentar. Então tem os acionamento aqui, os controles das sapatas estabilizadoras, e eu consigo visualizar a movimentação delas. Válvula seletora junto ao comando estabilizadores, que numa posição bloqueia a operação dos estabilizadores, na outra posição os comandos de movimentação da caçamba. Então tem uma válvula seletora aqui, quando acionada, pressionada, ela vai liberar os comandos para estar fazendo a estabilização do equipamento, e quando eu vou estar puxando essa válvula, ela vai estar liberando o comando da caçamba. Então, todos os equipamentos têm que ter esses dispositivos aqui, tem que atender o que a NR12 está trazendo para a gente nesse anexo de número 12. Fala, sistema que impeça a operação das sapatas estabilizadoras sem o prévio recolhimento do braço móvel para a posição segura de transporte.
Então tem uma válvula de bloqueio, ela fica bem aqui nesse pedestal, mais conhecido como berço do braço inferior. Então tem esse berço aqui. Então quando o braço ele está aqui, a lança do braço, ele chega nessa posição, ele vai acionar essa válvula, conforme está aqui, está acionando a válvula, e aí sim ele vai liberar para que você possa recolher as sapatas estabilizadoras. Interessante que essa válvula aqui tem que estar sempre funcional, de modo que a pessoa não consiga movimentar o equipamento sem estar estabilizado ou sem ter removido as sapatas estabilizadoras. Então, o sistema de bloqueio hidráulico é utilizado aí nesses equipamentos para estar evitando isso aí também. Além desse sistema de bloqueio hidráulico, algumas têm o sistema que é elétrico, né? Que é um sensorzinho aqui fim de curso, uma chave fim de curso. Então, se você for movimentar o equipamento sem estar recolhido o braço, automaticamente vai disparar um sinal sonoro te alertando a respeito disso daí, principalmente se você estiver já saindo, finalizando o trabalho. Temos aqui o sistema de operação de emergência, que permite movimentação dos braços e rotação da torre em caso de pane, exceto nos casos previstos da linha O. Vou explicar para vocês o que isso representa, essa linha O aqui. A gente tem uma bomba aqui manual, acionada por alavanca. Então, caso deu alguma pane no sistema, você consegue fazer a descida, ou elevação, ou a rotação, utilizando essa bomba hidráulica aqui manual. Ela tem uma barra extensora que vai facilitar você acionar ela aqui. Então, como que acontece? Como você pode acionar ela? Por exemplo, você quer na posição para subir. Então, você vai chegar aqui na alavanca, a operação tem que ser de 2 pessoas. Uma pessoa só não consegue fazer os movimentos necessários, porque uma pessoa tem que ficar no comando, acionando na posição subir ou descer, e a outra pessoa vai ficar bombeando aqui como se fosse um macaco hidráulico. Tem que ficar bombeando aqui essa bomba aqui para fazer o movimento necessário. Quando ele fala que exceto previsto na linha O, é esse modelo aqui. Vamos dizer que rompeu uma mangueira hidráulica, alguma coisa do tipo, e o braço não quer fazer movimento. Então, fala que recurso para operação de emergência que permite movimentação do braço, rotação da torre em caso de rompimento de mangueira hidráulica. Então, alguns equipamentos, quando acontece isso aí, né, se tiver que romper, você vai ter que abaixar de forma manual o braço, que é esse movimento. Vai ter que soltar aqui a porca de segurança da válvula e vai ter que começar a abrir aqui lentamente, né, essa parte aqui da válvula, aqui, onde ela vai estar pressionando ali para ter uma pressão maior. Quanto mais você vai estar apertando aqui esse dispositivo, mais você vai estar pressurizando os sistemas. Então, se você começar a folgar, ele vai dar uma abertura, e essa abertura permite com que o óleo volte para tanque. Então, se o óleo voltar para tanque, se o cilindro estiver todo estendido, literalmente é normal que esse cilindro vai começar a descer. Então, você tem que fazer isso de forma segura, né? Se tiver principalmente uma pessoa lá na caçamba, tiver acontecido algum tipo de acidente, consegue fazer esse resgate dessa pessoa, consegue colocar na posição. E outra forma aqui é acoplar também um sistema aqui manual para fazer o giro da torre, se for o caso. Alguns equipamentos têm, outros não têm isso aqui. Você vai conseguir só fazer a parte de voltar os braços numa posição onde você consiga resgatar a pessoa. Ponto de aterramento. Todo equipamento tem que ter um ponto de aterramento, né? Ponto de aterramento ligado, de ligação elétrica entre a carroceria e o chassi. Tem esse aqui, ó. Tem a carroceria e o chassi. E tem os pontos de aterramento também aqui, que já está direto lá na estrutura do equipamento. Observação. Que quando o ponto estiver na carroceria, deverá haver uma ligação equipotencialização entre a carroceria e o chassi do veículo. Vê o destaque na foto. Essa parte aqui, ó. Então, toda vez que for os pontos de aterramento dessa forma aqui, tem que ter essa ligação aqui de forma de equipotencialização entre as duas áreas, né? Para estar evitando aí a questão de choque elétrico. Então, tem que ser aterrado. Para o equipamento, estabiliza ele, coloca a parte também nas rodas, né? Aqueles calços nas rodas.
estabilizou o equipamento, colocou os calços na roda, já faz o aterramento aí temporário, e aí sim você vai conseguir fazer pode, né, iniciar as movimentações do equipamento para estar fazendo as manobras necessárias. As cestas aéreas isoladas e não isoladas devem possuir sistema de nivelamento das caçambas ativo ou automático, através de sistema mecânico ou hidráulico que funcione integralmente aos movimentos do braço móvel, independente da atuação da força da gravidade. Então, essas cestas aí, a 12 deixa bem claro que é até proibido, né, você usar esse tipo de equipamento sem ter esse dispositivo de nivelamento automático. Pode ser mecânico, que a gente consegue verificar isso aqui, ó, que ele é corrente e tem os bastão, ele é puramente mecânico. De acordo com que você vai movimentando, ele vai mantendo que a estabilidade das caçambas. Então, de acordo com o seu movimento, ele vai mantendo a estabilidade das caçambas. A caçamba sempre tem que estar estável, né? Esse movimento aí em relação ao solo. Ela tem que se movimentar conforme você está movimentando o braço. A caçamba também ela vai se movimentando, mas ela vai mantendo aqui nivelada em relação ao solo durante toda a operação, graças a esse sistema aqui. Por isso é importante manter esse sistema aqui sempre lubrificado, sempre fazer as inspeções corretas e também substituir quando chegar o tempo de vida útil dele, que é em média 5, 6 anos, deve ser feita a substituição das correntes e dos bastões aqui também desse sistema. O kit corrente e o kit bastão que proporciona essa estabilização aí da caçamba, né? Ela vai manter sempre nivelada. Não é por gravidade. Tem gente que entra lá na caçamba lá e vai tentando estabilizar ela por gravidade. Isso é proibido, não deve ser utilizado esse tipo de equipamento, que está colocando a sua vida em risco aí, a vida do operador. É bom a gente ter ciência a respeito desse assunto aí. Então, para serviços em linhas de redes, instalações energizadas com tensões iguais ou superior a 1000 volts, devem-se utilizar cestas aéreas isoladas, que possua grau de isolamento de categoria A, B, C, conforme a 16092, e deve ser adotada outras medidas de proteção coletiva, prevenção de choque elétrico, nos termos da NR10. Todas as cestas aéreas isoladas devem ter lanças e braços superior eletricamente isolados e caçambas não condutivas dotadas de line. Então, se você vai trabalhar numa rede de tensão igual ou superior a 1000 volts, então essa cesta aqui deve ser uma cesta isolada. Então a gente consegue verificar já aqui, ó, que o braço superior dele tem uma seção isolada. Essa seção isolada é de fibra de vidro, né? Tem uma seção material não condutivo de fibra de vidro. Esses materiais aqui faz ensaios elétricos também para ver se está em perfeita condição. Um ensaio é feito anual e emitido um laudo, um relatório a respeito desse ensaio e coloca uma etiqueta falando que está apto. A mesma coisa acontece aqui nas caçambas. A caçamba também ela tem que ser isolada, vai ter que fazer um ensaio também para ver se vai suportar, né, no qual o trabalho que vai ser executado, se ela vai suportar a quantidade de tensão ali, já para estar verificando se ela é apta para desenvolver esse tipo de trabalho, né, se esse equipamento está aprovado ou não. E a gente tem a questão do line, que é esse aqui, ó, que vai dentro da caçamba. Então, a caçamba é como se fosse uma proteção do line. Então, uma redundância também aqui para estar executando trabalhos superiores a 1000 volts. Aí tem que estar bem adequado esse equipamento nessa parte de isolamento elétrico, atendendo que a NBR 16092 está tratando, é uma NBR bem assim, extensa, que fala muito bem a respeito desse assunto, que a gente pode também depois estar aprofundando nessa NBR aqui. Eu vou trazer alguns pontos dela para a gente ainda nesse vídeo aula, mas depois também eu quero estar aprofundando nessa NBR para a gente estar conhecendo mais ela a respeito dos tipos de ensaio, a respeito dos tipos de equipamento, construtividade dos equipamentos, para que a gente venha trabalhar de forma segura. Então, se vai fazer serviços em linha, instalações energizadas iguais ou superior a 1000 volts, tem que ter um equipamento isolado, certificado, com todas as documentações, falando que ele está aprovado para esse tipo de atividade.
A cesta aérea deve ter placa de identificação localizada na parte inferior do equipamento, no qual conste no mínimo as seguintes informações. Então, eu já peguei uma placa aqui, coloquei, o que eles pedem? Marca, quais informações tem que ter, né? Marca, modelo, fabricação, número de série, altura nominal de trabalho, número de caçamba, pressão hidráulica, carga, capacidade de cada caçamba, enfim, uma série de anotações que tem que ter aqui nessa placa. Falando também que ela está atendendo a NBR 16092 e NR12, tá vendo? Razão social, CNPJ, número de CREA, quem que é o fabricante. E aí, essa placa aqui é a identidade desse equipamento. Fala todos os aspectos dele, qual área que pode ser usada, a questão de quantos metros. Todo equipamento tem que ter uma placa de identificação, informações gerais, que vai descrever a funcionalidade, vai descrever a capacidade, e isso tem que estar fixado no equipamento, bem visível ali, para que o operador venha ter ciência a respeito também disso aqui. E quando você quiser também estar analisando se a cesta está aprovada para que tipo de trabalho também, vai ter essas descrições aqui com categoria de isolamento, tá vendo? Tensão de qualificação, isso tudo está retratado lá na NBR 16092. Falácias aéreas devem ser dotadas de sinalização de segurança, atendidos os requisitos da NR12, né, devendo contemplar também riscos envolvidos na operação do equipamento, capacidade de carga da caçamba dos equipamentos para movimentação de material, guincho jibe, informações relativas ao uso e a capacidade de carga da cesta aérea para múltiplas configurações. Então aí a caçambinha ela tem as suas identificações de risco, né, conforme essas imagens aqui. Fala a questão dos perigos também, tem uma informação aqui também a respeito de perigos. E fala a capacidade que ela suporta, 136 kg. Então tem um modelo aí, né, de sinalizações, modelos de sinalizações que atende o que a NR12 está pedindo no anexo de número 12. Aqui ela traz para a gente, o acesso aéreo deve ser submetido a inspeções, isso é interessante, inspeções em ensaios previstos na norma ABNT 16092 de 2018, cestas aéreas, especificações e ensaios. A 12 traz para a gente, no anexo 12, no item 2.15, a respeito dessa NBR aqui. Então, se ela chamou essa NBR, se ela invocou essa NBR tem o poder de lei, de norma, que deve ser cumprido. E aí, quando ela fala submetida a inspeções e ensaios, eu fiz um recorte dessa NBR 16092, que a gente consegue analisar aqui. Inspeções e ensaios regulares. O procedimento de inspeção para unidade móvel é dividido em 3 classificações. Então, são 3 tipos de classificações para fazer essas inspeções, baseado nos intervalos em que os ensaios e inspeções devem ser realizados. Os intervalos seguros devem ser estabelecidos pelo proprietário que vai estabelecer esses intervalos, mas a norma ela já traz alguns intervalos aqui pré-estabelecidos que a gente tem que seguir, com base na recomendação do fabricante também. Os intervalos dependem da função de cada componente e seu uso, deterioração e outros agentes que possam afetar sua vida útil. Então, as 3 classificações designadas são inspeções, ensaios frequentes, intervalo diário ou mensal. Toda cesta aérea e equipamento de elevação de pessoa tem que fazer essa parte das inspeções diárias e mensais. Então, é aplicar um checklist, fazer uma verificação geral do equipamento. Isso é feito pelo próprio operador, desde que ele seja capacitado para essa função. Então, ele vai fazer uma inspeção em ensaios frequentes, intervalo diário ou mensal. E isso ficar documentado lá, falando realmente fez, realmente está ok, realmente está aprovado para a operação. Inspeções e ensaios periódicos, intervalos de 1 mês a 12 meses. Ou seja, esse aqui, no mínimo, tem que ser feito a cada 12 meses. Anual. Tem que fazer inspeção e ensaios periódicos. É um operador que faz? Não. Isso aqui já tem que ser um profissional legalmente habilitado,
junto com a oficina credenciada para estar fazendo o tipo de manutenção e reparo. Porque essas inspeções aqui, elas são mais aprofundadas. Tem que verificar a questão do teste de carga, teste de pressão, teste de vazão. Tem que verificar todas as válvulas, né, de segurança do equipamento. Então, é uma inspeção mais aprofundada, que vai gastar um pouco mais de tempo. Mas se faz necessário ser feita anualmente, tem que fazer esse tipo de inspeção e emitir um relatório das inspeções periódicas, dos ensaios periódicos e com assinatura de um profissional legalmente habilitado para essa função, aprovando o equipamento que ele pode ser utilizado durante mais 12 meses. Falando que você verificou todos os pontos de segurança, todos os itens, verificou todas as soldas, verificou todos os braços, verificou todas as seções isolantes, ver se tem um tipo de contaminação, alguma falha, se houve perda de material, verificou bem toda a caçamba, o liner. Então é uma inspeção assim, bem mais aprofundada, que exige profissionais legalmente habilitados, capacitados, tem que emitir uma anotação de responsabilidade técnica em cima desse ensaio periódico. Então, 12 meses tem que fazer. E a gente tem as inspeções e os ensaios eventuais. Para a máquina com até 12 meses de fabricação, não é obrigatória a realização desse ensaio. Não é obrigatório. A máquina está nova, não tem a necessidade de estar realizando. Mas eu posso fazer se eu quiser? Sim, pode fazer, mas não tem obrigatoriedade. Para máquinas com até 12 anos de fabricação, intervalo de 48 meses. De 4 a 4 anos tem que fazer uma inspeção e um ensaio eventual. Máquinas com mais de 12 anos de fabricação, intervalo de 24 meses. A cada 2 anos eu tenho que estar fazendo essas inspeções e esses ensaios eventuais. O que é essas inspeções e ensaios eventuais? E aí essas inspeções e ensaios eventuais são ensaios de emissão acústica, onde eu vou estar colocando sensores em toda a região do equipamento para verificar se esse equipamento tem algum tipo de falha, e se tiver algum tipo de falha, quando eu fizer a aplicação da carga, ele vai emitir sinais e vai mostrar para mim em qual região que tem essa falha, e aí depois a gente pode estar fazendo um tipo de ensaio diferente, sem ser emissão acústica, né? Pode ser fazer um ultrassom, um líquido penetrante, para verificar mais de forma detalhada qual é a região e qual é o ponto ali específico dessa não conformidade. E esses tipos de ensaio aqui, inspeções eventuais, inspeções e ensaios periódicos, esses 3 tipos aqui, eles estão relacionados diretamente na NBR 16092, que a 12 chama. Quando a 12 invoca ela, tem um poder de lei, um poder de norma e deve ser feito. Por isso que a gente vê muitos equipamentos aí vindo a colapsar e acidentes com esse tipo de equipamento geralmente são graves ou fatais. Eu vou estar gravando outro vídeo para a gente detalhar um pouco sobre essas inspeções periódicas, ensaios periódicos e inspeções e ensaios eventuais e trazer alguns tipos de acidentes, né, que pode estar acontecendo quando não se é feito, quando não é cumprido o que a 16092 está falando e o que a NR12 está pedindo para a gente. Então a gente finaliza aqui essa aula. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno e a sua fidelidade permanece para todas as gerações. Espero que vocês possam ter aprendido aí com essa aula de hoje, né, com essa explicação a respeito de ciências aéreas, voltado diretamente para o anexo 12 da NR12. Tem vários assuntos, é bem extenso o anexo 12. Espero estar podendo estar trazendo mais aula para vocês a respeito desse assunto também. Eu comprometo estar fazendo isso, né? Então, um grande abraço aí, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí, vai nos ajudar aí a estar divulgando para mais pessoas essa aula. Obrigado, pessoal.